Obrigada, querida. Então, hoje quem vai fazer as gotas védicas é a nossa querida Andréia. Bom dia a todos, queridos. Namastê, Hare Krishna. Vamos começar com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gouda Bhakta Vrinda. Hoje temos a leitura do verso 28 e verso 29. Vou com a leitura em sânscrito. Etesham shakalach pumshach Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mirdayanti Yuge Yuge. Verso 29. Janma Guhyam Bhagavato Yaetat Prayato Nara Sayam Pratargrinan Bhaktya Dukkha Gramad Vimushate. Tradução, verso 28. Todas as encarnações acima mencionadas são porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Shri Krishna é a personalidade de Deus original. Todas elas aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. Verso 29. Quem quer que cuidadosamente recite os misteriosos aparecimentos do com devoção, de manhã e à noite, alivia-se de todas as misérias da vida. Mais uma vez, todas as encarnações acima mencionadas são ou porções plenárias, ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Shri Krishna é a personalidade de Deus original. Todas elas aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. Quem quer que cuidadosamente recite os misteriosos aparecimentos do Senhor com devoção, de manhã e à noite, alivia-se de todas as misérias da vida. Gratidão, Namastê, Hare Krishna. Obrigada, Andréia. Então, eu vou fazer a contextualização hoje. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksunum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este assim chamado mundo material, o mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências. Muito bem, então, hoje estamos já no verso 28 e 29. Não sei se vocês se lembram, quem esteve aqui ontem na sala, Prabhu nos deu uma excelente aula sobre os semideuses, os manus, os rishis, como sendo essas porções plenárias das porções plenárias do Senhor, que está escrito aí acima, no verso, né? Então, esses semideuses, esses rishis, o Prabhu falou que são seres das civilizações de nível 4 para cima, né? Nessa escala Kardashev. Para quem ainda
conhece essa comparação, depois eu coloco lá no grupo dos buscadores, para vocês verem. É um vídeo pequenininho do YouTube, mas muito interessante. Então, esses rishis, semideuses, estão lá, no nível 4 para cima. E nós, aqui, ainda estamos no 0,7, por aí. Então, a gente não está nem no 1, 0,7. Então, a gente tem um caminho pela frente, né? E aí, essa aula de ontem do Prabhu nos deu uma noção dessa hierarquia dos seres evoluídos, dessas civilizações que a gente não consegue nem, né? O máximo de imaginação não consegue nem imaginar como é que possa ser, né? Civilizações com um nível elevadíssimo de consciência metafísica, um nível elevadíssimo de tecnologia, mas nós aqui estamos progredindo. Pelo menos nós aqui nessa sala, né, a gente está bem no caminho. E anterior a essa aula de ontem, né, essa explicação do Prabhu, houveram as aulas em que foram mencionadas as expansões do Supremo. Então, aí no verso está como encarnações, mas a gente atualiza o termo para expansões, né? De agora a gente já tem essa noção da física quântica, de matéria não existe, enfim. Então, expansões do Senhor Supremo. Então, por exemplo, as expansões que foram citadas antes, Sri Vyasadeva, que compilou os Vedas, e também essa literatura que nós estamos estudando aqui agora, o Srimad Bhagavatam. Então, teve o senhor Dhanvantari, que trouxe a medicina Ayurveda e falava de cura, né? Vyasadeva compilou, ele era um escritor, ele, né, compilou todos os Vedas. Dhanvantari trouxe o Ayurveda, a cura. Teve o rei Prito, que cultivou a terra, cultivou o planeta, que ficou muito belo, atrativo e muito produtivo. O rei Shraba mostrou o caminho da perfeição, o caminho do controle dos sentidos. O senhor Kapila, não sei se vocês lembram, trouxe a filosofia Sankhya, que explica a origem da vida, né? A origem da vida nesse planeta através dos 24 elementos criadores. Essa filosofia é um espetáculo, a gente vai ver mais à frente. Também o grande sábio Narada, que propaga o serviço devocional para todo o universo. Enfim, eu falei algumas das expansões aqui da Suprema Personalidade de Deus que a gente, né, ao longo desse capítulo, que foram mencionadas, né? E aí a gente pode notar que em cada uma delas, cada uma tem um objetivo, uma qualidade, uma razão de ser, cada expansão dessa. E eu dei poucos exemplos aqui, né? E tem centenas, milhares de expansões. Mas a gente pode perceber que essas expansões elas têm uma ordem, elas vão surgindo de acordo com a necessidade de cumprir determinadas ações, determinadas missões para aquele momento específico, né, do planeta, do que está acontecendo, de alguma era, enfim, elas têm um objetivo certeiro. Então, isso aí no verso que é chamado de porções plenárias, ou parte das porções plenárias, é toda uma hierarquia que pode ser estudada mais detalhadamente, mas, na verdade, essa terminologia
para mensurar, assim, uma quantidade de poder necessário para uma ocasião específica. Por exemplo, o senhor Nrsimha, que veio como metade homem, metade leão, ele era um guerreiro, um grande guerreiro. Ele precisava de um tipo de qualidade de poderes. Aí, já para o outro extremo, o senhor Kapila era um erudito, um filósofo, ele precisava de outra qualidade, outro tipo de poderes. Então, até esse verso de hoje, nós vimos várias expansões do Senhor Supremo exibindo poderes específicos para cada missão a ser executada. Foram diversos aspectos da suprema personalidade de Deus, cada um com os seus atributos, suas características. Mas aí, nesse verso, né, fala do aparecimento do Senhor Sri Krishna. Então, o aparecimento de Krishna aqui na Terra, Krishna revelou todas as qualidades e opulências do Senhor Supremo. O nome Krishna já está dizendo. Krishna quer dizer o que possui todos os atributos, todas as qualidades, toda a beleza, toda a inteligência, toda a riqueza, sabedoria, poder. Ou seja, ele é completo. Então, se deduz que essa expansão veio a personalidade de Deus em pessoa, porque ele era completo, não foi uma porção plenária, foi completamente a suprema personalidade de Deus. E o Senhor Krishna apareceu quando ia se iniciar a Kali Yuga, né? Que é chamada o inverno dos tempos, que é a era que nós estamos atravessando agora. E eu, pessoalmente, acredito que esse foi um ato de bondade e de muita benevolência de Krishna para nós, né? Ele se mostrar assim tão completo, com todas as suas qualidades transcendentais. E mais, ele ainda mostrou para a gente a sua intimidade, né? A sua intimidade em Vrindavana. Ele mostrou sua infância como bebezinho, suas brincadeiras de menino, seus passatempos com as vaqueirinhas, a vida bucólica de Vrindavana, naquela fazenda, né, com todo mundo ali. Então, eu acho que ele mostrou tudo isso para a gente ver que existe um lugar único e incomparável para acalentar nosso coração, né, nesses dias difíceis que a gente vive agora, que é um lugar que está lá, aguardando por nós. E, claro, né, que quem que não quer viver uma vida dessa? Ainda mais com Krishna, né, lá em Vrindavana. Mas aí como é que a gente vai fazer isso? E Krishna é tão bondoso que vai ensinar para a gente como sair aqui dessa simulação e despertar na transcendência. Ele já ensinou de diversas maneiras, porque cada um, né, entende de uma maneira diferente e segue um caminho. E nesses versos de hoje também são uma maneira de alcançar essa morada suprema que é Vrindavana. Então, vamos lá. Os eruditos dizem que Krishna tem 64 atributos principais, 64 qualidades superiores, e ele possui todas elas, 100% dessas qualidades. Ele é o todo completo. Ao mesmo tempo, é dito que Brahman, que é o primeiro ser criado, né, o supremo administrador do universo,
ele possui 78% desses 64 atributos principais da Suprema Personalidade de Deus. Os semideuses têm também esses atributos, mas em menor quantidade. E nós, seres humanos, possuímos esse atributo em quantidade muito pequenininha. Mas tem uma vantagem, né? Tem uma coisa boa. A gente não precisa se comparar com os semideuses. Para o padrão de perfeição para um humano, é desenvolver esses atributos em até 78%, mas não com o padrão dos semideuses, para um padrão humano. Está lá escrito isso. Aí, o que a gente entende, né? Se a gente se esforçar bastante e tirar 78 numa prova valendo 100, eu acho que a gente passa, né? Porque dos 100%, você só precisa 78%, então acho que não é tão difícil assim. A gente pode se esforçar e conseguir uma notinha aí, 75, quem sabe. E aí, no verso 29, o que está escrito? Eu vou repetir. Aí é ensinando como é que a gente faz isso. Como é que a gente vai estudar para essa prova. Quem quer que cuidadosamente recite os misteriosos aparecimentos do Senhor com devoção, de manhã e à tarde, alivia-se de todas as misérias da vida. Então, a receitinha para sair do ciclo de samsara está aí nesse verso. Então, se a gente reparar esse verso com atenção, então, o que ele está dizendo aqui? Para a gente, né, olhar os aparecimentos anteriores. Então, a gente tem que ir lá atrás, ler todos os versos das expansões do Supremo com bastante atenção. E aí, a gente, em cada verso daquele, a gente vai perceber essas qualidades, esses atributos de Krishna. E cada personalidade que veio mostrou um conjunto de atributos. E, no final, veio Krishna com todos eles, o pacote completo. Então, se a gente cuidadosamente recitar os misteriosos aparecimentos do Senhor com devoção de manhã e à tarde, alivia-se de todas as misérias da vida. Então, a gente vai lá reparando, né, que cada expansão tem uns atributos específicos. Uns falam da fama do Senhor Supremo, outros falam que ele era o controlador dos sentidos, outros falam de valentia, de justiça, seguidor do Dharma, filósofo, professor, um grande devoto. Então, se a gente lê todas as expansões com atenção, procurando todas as qualidades, né? Esse é o convite do verso 29, que a gente medite nessas qualidades, que a gente se inspire nesses atributos, estudar, botar em prática, copia, faz qualquer coisa, tenta de todas as formas adquirir esses atributos. Para quê? Para satisfazer, né, a suprema personalidade de Deus, que só esse esforço que a gente faz, né, a gente nunca vai chegar a ter um semideus. Um semideus é outra coisa, mas a gente consegue. Então, consegue chegar lá na nota 78. E aí, finalmente, né, a gente pode despertar nesse lugar que existe e que está lá esperando por nós. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.